Imagine um pai que do nada ele construiu um grande negócio, do nada. E depois de construir um grande negócio, ele prepara o seu filho para assumir a responsabilidade desse negócio, para administrar, mas não apenas para administrar, também para multiplicar. Então, isso no mundo é normal, isso acontece sempre, mas esse foi o projeto de Deus para o homem. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. Diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, a vontade de Deus foi que o homem tivesse domínio sobre toda a criação. Sabe lá o que é isso? Quando uma pessoa cria alguma coisa, ela dá nome àquilo que ela criou. Mas Deus, Ele deu esse direito ao homem. Ele criou todas as coisas e deu essa autoridade ao homem, para que ele pudesse nomear, para que ele pudesse dar nome a todas as coisas. Deus falou para o homem dominar. Então, a vontade de Deus é que o homem tivesse domínio sobre toda a criação. Mas o que aconteceu? O homem não deu ouvidos a Deus. O homem não respeitou o não de Deus. O homem não se sujeitou ao não de Deus. Então, mesmo que Deus tenha dado domínio, então você vê que pelo fato do homem desobedecer a palavra de Deus, o homem hoje constrói e a natureza destrói. O homem hoje trabalha e o devorador, ele leva o fruto do trabalho. O homem que foi criado para dominar, ele tem sido dominado. O homem perdeu o paraíso e ganhou o inferno. Nós estamos falando a respeito da volta ao paraíso, mas para que haja uma volta ao paraíso, é necessário entender por que o homem saiu do paraíso, por que o homem perdeu o paraíso. Perdeu o paraíso, porque ele entregou a autoridade, o domínio que ele havia recebido, ele entregou para o diabo. E entregou para o diabo quando ele desobedeceu a palavra de Deus. E isso nós temos visto na vida de muitas pessoas. Existem pessoas que conhecem o Evangelho, mas conhecem, não é mais ou menos não, conhecem bem o Evangelho, mas você olha para essas pessoas, são pessoas que têm sido dominadas, são dominadas por uma depressão, são dominadas por uma ansiedade, são dominadas por um vício,
pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que se encontram dentro de uma denominação 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e não apresentam uma qualidade de vida. No lugar de dominar, são dominadas. Mas se alguém perguntar se há um conhecimento bíblico, há um conhecimento bíblico. Mas não adianta apenas termos o conhecimento. É necessário que venhamos praticá-lo. É necessário que venhamos obedecer a palavra. E no caso do homem, o homem tinha conhecimento. O homem tinha conhecimento do projeto de Deus para a sua vida, mas não apenas do projeto, não apenas que ele iria dominar, mas ele tinha conhecimento também do que não era para fazer, e ele fez. Então o conhecimento apenas não adiantou de nada, e nos dias de hoje acontece o mesmo. Além do conhecimento das Sagradas Escrituras, é necessário que haja a obediência, a prática. Por exemplo, quantas pessoas que o conhecimento é amplo, o conhecimento é grande, mas são pessoas que são dominadas pelo mal. A vida não tem qualidade. Em contrapartida, existem outras pessoas que o conhecimento não é tão amplo, o conhecimento não é tão grande, mas o pouco que a pessoa conhece, ela obedece. Então, pelo fato dela obedecer, ela passa a ter uma vida diferenciada. É exatamente isso, uma vida diferenciada. Ela passa a ter uma vida diferenciada aos olhos dos demais e passa a ter naturalmente uma vida de qualidade. Ela passa a ter uma vida diferenciada, preste atenção, não porque ela usa uma roupa de marca. Ela tem uma vida diferenciada, não porque ela vive numa mansão ou numa cobertura. Ela tem uma vida diferenciada, não porque ela tem um carro importado, mas ela tem uma vida diferenciada no seu caráter, na sua conduta, no seu comportamento. Ela tem uma aliança de obediência com Deus, por isso a vida dela é diferenciada aos olhos de todos. Consequentemente, ela vai dominar, ela não vai ser dominada, porque além de conhecer a palavra, ela obedece a palavra. E pelo fato dela obedecer a palavra, mesmo vivendo nesse mundo, ela vive no jardim do Éden, ela vive no paraíso, ela passa a ter uma vida de qualidade. Então, se o que tirou o homem do paraíso foi a desobediência, se o que fez com que o homem, que foi criado para dominar sobre toda a criação de Deus, se o que fez com que o homem fosse dominado no lugar de dominar, se o que fez foi a desobediência, a obediência à palavra de Deus faz com que o homem ele venha dominar, faz com que o homem esteja por cima e não por baixo. Agora atenção, quando nós falamos faz com que o homem esteja por cima e não por baixo, faz com que o homem venha dominar e não ser dominado, em primeiro lugar, venha dominar a si mesmo, venha dominar as suas emoções, dominar os seus sentimentos,
dominar a sua vontade, faz com que o homem esteja por cima, seja cabeça. A cabeça está acima do coração, que significa dizer que a razão está acima da emoção. Então esse homem, ele será diferenciado, porque ele tem vivido uma aliança de obediência com Deus. Ele tem vivido na obediência. Naturalmente, ele terá uma vida de qualidade. Hoje, chegando em casa ou amanhã, procure ler com carinho, meditando, Deuteronômio 28. Procure ler. Aí vocês vão ver os benefícios da obediência e os malefícios da desobediência. Naturalmente, a pessoa que vive uma aliança de obediência com Deus, ela terá uma vida diferenciada aos olhos dos demais, ela vai ser diferente e ela terá uma vida de qualidade. A boa notícia é que a pessoa que diz assim: bispo, a minha vida não é um paraíso, a minha vida não é um jardim do Éden. Eu até reconheço que eu não tenho um pacto, uma aliança de obediência com Deus, e por causa disso eu sofro. Por causa disso, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo contato com a palavra, a minha vida é uma vida sem qualidade, não condiz com uma vida de um filho de Deus. A boa notícia é que tudo isso pode mudar a partir de agora. Tudo isso pode mudar. A boa notícia é que o senhor, a senhora que está aqui, pode hoje, eu estou falando hoje, voltar para casa grávido ou grávida do jardim do Éden. E como é uma pessoa grávida? Eu conversei com uma senhora hoje pela manhã, obreira, e ela falou da primeira gravidez. Aí eu perguntei assim para ela: mas vem cá, a senhora soube que estava grávida? Quando a senhora soube, tinha quantos meses? Aí ela falou: 1 mês. Com 1 mês de gravidez, eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Aí eu perguntei: e quem olhava para a senhora? Não, quem olhava para mim não enxergava nada. Quem olhava para mim jamais poderia imaginar que eu estava grávida. Exatamente isso. Quem olhava para a senhora, o lado exterior, o lado de fora aparentemente era o mesmo, não havia mudado nada, mas já havia mudado do lado de dentro. Já havia mudado do lado de dentro. E a mudança do lado de fora, de maneira visível, seria questão de quê? De tempo. E pouco tempo, alguns meses. Mas não apenas a visão, a mudança do lado de fora que seria visível, não apenas isso, até mesmo que já havia dentro dela, com um pouco mais de tempo, todos, além de ver, poderiam até tocar, porque ia chegar o momento que ela daria a luz. É exatamente isso que acontece em relação ao jardim do Éden. Talvez alguém diga assim: bispo, a minha vida é uma vida devastada, é uma vida de solidão, é uma vida de abandono. Mas diante do altar, você pode se engravidar do jardim do Éden. Quando voltar para casa, as pessoas vão olhar, aparentemente não mudou nada, mas do lado de dentro já está o jardim do Éden. E a mudança do lado de fora, de forma visível, vai ser apenas uma questão de tempo.
e pouco tempo. Lá em Ezequiel 36, a partir do 33, Ezequiel 36, a partir do 33, diz: assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, ou seja, de tudo aquilo que separa o homem de Deus, as iniquidades, os pecados, as falhas, os erros, de tudo aquilo que separa o homem de Deus. Então, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, como a vida de muitas pessoas. A vida de muitas pessoas que até conhecem a palavra, conhecem, mas por não praticar, por não obedecer, a vida é devastada. Aí diz: e a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam, e dirão: esta terra assolada ficou como quê? Como o jardim do Éden. Essa terra assolada, devastada, ficou como o jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então veja qual é o caminho de volta ao paraíso. O caminho que faz com que uma vida assolada, uma vida devastada, se torne no jardim do Éden. O caminho qual é? É o caminho da obediência. É a pessoa que ela faz com Deus uma aliança de obediência. E quando nós falamos de aliança de obediência, não pense que é apenas a pessoa apresentar as primícias do altar. Isso é o mais fácil, isso é o mais simples, mas mesmo assim o diabo tem trabalhado para envenenar a palavra dízimo. Quando se fala de dízimo, as pessoas têm ideia o seguinte: ele é ladrão, porque o diabo, ele tem trabalhado para envenenar a palavra dízimo, mas tem trabalhado também para envenenar a palavra casamento, para envenenar a palavra submissão. Ele tem trabalhado da mesma forma. Mas a aliança de obediência a Deus não é apenas no tocante às primícias, porque no tocante às primícias, essa é a parte mais fácil. A aliança de obediência a Deus é quando a pessoa resolve renunciar, a pessoa resolve sacrificar, a pessoa resolve sentir dor. É aquele homem que tem a esposa e tem a amante, e ele faz uma aliança de obediência a Deus. Ele diz: eu deixo a amante, a partir de hoje eu abro mão da amante, e eu vou viver apenas para minha esposa. É a mulher também, que tem um marido e tem um amante, e ela toma a mesma decisão. Isso requer renúncia, isso requer sacrifício. É aquela pessoa que, por exemplo, ela tem conseguido dinheiro fácil, de maneira desonesta. Ela tem conseguido um dinheiro desonesto, e ela resolve fazer uma aliança de obediência. Ela diz assim: a partir de hoje eu digo não para esse dinheiro fácil. A partir de hoje eu vou respeitar o alheio,
eu vou respeitar o alheio. E ela abre mão daquele dinheiro fácil. E quando falamos de dinheiro fácil, não importa se é R$1 ou 1 milhão, se é desonesto, a quantidade não faz nenhuma diferença. E a pessoa, por causa de uma aliança de obediência a Deus, ela está disposta a abrir mão daquele dinheiro. Talvez alguém diga assim: mas e os compromissos? Como é que você agora vai se sustentar? Como é que você agora vai viver? Mas essa pessoa tem consciência que fazendo o que é certo, jamais ela será desamparada, porque ela estará vivendo em obediência à palavra de Deus. É aquela pessoa que ela abre mão do pecado, conforme está escrito aqui: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades. Ou seja, ela se arrepende das iniquidades, ela se arrepende dos pecados, ela se arrepende das suas falhas, ela abandona e passa a viver em obediência à palavra de Deus. Então, mesmo que a vida esteja assolada, mesmo que a vida esteja devastada, ela se torna o jardim do Éden. E isso acontece na mesma hora. É na mesma hora. A mudança, ela acontece na mesma hora do lado de dentro. E ainda que do lado de fora tudo permaneça igual aos olhos humanos, é apenas uma questão de tempo, e pouco tempo, porque do lado de fora todo mundo vai ver o jardim do Éden que já existe do lado de dentro. E isso pode acontecer agora, depende apenas de uma decisão.